Cosquices da Malta. Olá, Maltinha Cusca, tudo bom? Eu sou a Melina e esse é o terceiro episódio do Cosquices da Malta. E hoje tem treta no programa porque eu resolvi falar sobre a pergunta que eu mais tenho respondido nos últimos meses. Alguém consegue adivinhar qual é? Essa mesma. Como tá o coronavírus em Portugal? Eu completamente passei por essa pergunta. E eu acho treta porque as coisas não estão muito boas aí pros lados tupiniquins, então vai ser bem difícil fazer um programa sem ferir meia dúzia de egos. Mas Portugal até foi um exemplo positivo na gestão da pandemia e eu queria muito dividir isso com vocês. Eu prometo que eu vou me esforçar ao máximo para fazer um programa mais paz e amor possível e ainda trazer algumas inspiraçõezinhas bacanas, mas é possível que tenhamos alguns momentos um pouquinho tensos. Não é de propósito, mas é porque a situação também não é lá muito leve, não é mesmo? Vou chorar também. Então, para contextualizar quem não está acompanhando, Portugal hoje tem registrados 38.089 casos de Covid-19 com 1.524 mortes. Isso dá 143 mortes por 1 milhão de habitantes. São números relativamente baixos, mesmo para um país de proporções pequenas, como é o caso. E tudo indica que isso aconteceu pela rapidez com que o governo agiu. A primeira morte foi confirmada no dia 16 de março e 3 dias depois já foi decretado o estado de emergência. Acho que tem que ser. Ou seja, fechou praticamente tudo, né? Ficaram de portas abertas somente os serviços essenciais, e aí, no caso daqui, foram realmente os essenciais, né? Como supermercado, farmácia, postos de saúde e hospitais. Quem pôde, claro, ficou em teletrabalho e nesse momento, aliás, muitas empresas descobriram que era viável fazer teletrabalho. Eu, por exemplo, nunca tinha imaginado que ia dar certo diagramar de casa um jornal diário e deu super certo. Há controvérsias. Mas a questão era evitar a circulação de pessoas. E aqui entra uma questão muito importante, que é justamente a conscientização da população. Eu daqui do apartamento eventualmente via um pai ou uma mãe brincando com os filhos na calçada por uma meia hora, 1 hora, o que não oferece nenhum risco e particularmente eu acho absurdamente necessário. Mas a impressão é que ninguém saía na rua sem necessidade, pelo menos aqui em Coimbra, que foi onde eu passei os 2 meses do estado de emergência. E aqui nessa minha ignorância econômica e social, eu acredito que o que aconteceu foi que as pessoas entenderam que quanto mais tempo demorasse para passar o pico, maiores seriam os prejuízos. E aí a única forma de frear essa contaminação e consequentemente, de fazer passar logo o pico era justamente mantendo o confinamento. Claro que afetou a economia, tivemos impacto, ainda tem muitas empresas em layoff, teve sim muita demissão, algumas empresas estão tendo dificuldade para retomar agora nesse pós-confinamento e não se sabe bem quantas vão conseguir, mas a chance de um estrago maior era grande se essas atitudes não tivessem sido tomadas. E a maior prova de que Portugal conseguiu controlar dentro do possível essa pandemia foi que o pico das mortes aconteceu no dia 3 de abril, ou seja, só 2 semanas depois da primeira morte. E foram 37 mortes naquele dia. Foi o dia que mais morreu gente aqui em Portugal. Então acredita-se que justamente isso tenha sido o impacto do confinamento, um impacto positivo nesse caso. E então os números diários de morte foram aos pouquinhos caindo, dava uma variação, mas nunca chegava ali, batia no máximo nos 35 e foi diminuindo. Aí lá no início de maio deu uma subidinha de novo, porque foi quando terminou o estado de emergência e nós tivemos o início do plano de desconfinamento, que não foi feito de uma vez só. Então ali deu uma pequena subida, mas em seguida também já começaram a baixar de novo. Para terem uma ideia, faz quase 2 semanas que a gente não chega a 10 mortes diárias. E aí, como consequência dessa medida rápida e adotada em massa pela população, em 3 meses a gente já está praticamente com todos os serviços retomados. É claro que estamos cheios de restrições,
como o uso obrigatório de máscaras, o número limitado de pessoas em locais fechados, ainda não reabriram cinemas e teatros, mas a situação pode-se dizer que está controlada. E como é que é esse governo português? Portugal é uma democracia semipresidencialista. Tem um presidente e um primeiro-ministro, e os dois dividem a responsabilidade de organizar a porra toda ali. É diferente do parlamentarismo, onde o presidente tem um papel bem menos executivo, digamos assim. O meu presidente é Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016, em primeiro turno, com 52% dos votos, que aqui em Portugal não é obrigatório. E ele está no mesmo partido desde que iniciou na vida política, o PSD, o Partido Social Democrata, que é considerado de centro-direita. Já o primeiro-ministro é o Antônio Costa, líder do Partido Socialista, que é de centro-esquerda. E para mim, o mais incrível nisso tudo é que, mesmo eles tendo posições políticas um pouco diferentes, eles não se matam, eles não se ofendem, eles não inventam fake news uns sobre os outros. Uau! Isso pra mim é fantástico e eu sinceramente eu nem lembrava mais que era possível. Do céu! Pois é, aparentemente a relação dos dois é bastante amistosa. Não se viu nenhuma queda de braço durante a pandemia, pelo contrário, os discursos eram sempre muito colaborativos. E pra mim isso refletiu absurdamente no controle de toda a situação. Não só passando tranquilidade e segurança pra galera, como disponibilizando informações cruciais para todo mundo fazer a sua parte, juntos. Foi criado um portal específico para falar sobre a Covid, mas até aí zero novidade, quase todo mundo fez isso. Mas nesse espaço foi concentrado praticamente tudo que estava sendo feito no país, de ações do governo a iniciativas privadas. E isso achei que foi uma coisa muito genial, porque virou uma referência para qualquer pessoa que quisesse atuar nessa área, seja da forma que for. Então, por exemplo, tinha uma parte específica sobre o teletrabalho. Ali eles ofereceram opções de ferramentas tecnológicas que poderiam ser utilizadas para viabilizar o home office. Teve até um convênio com algumas empresas, como a Adobe, por exemplo, para disponibilizarem ferramentas gratuitamente para os portugueses durante um período de tempo. Tem também um espaço que tu podia pesquisar quais empresas estão abertas no teu bairro e quais os horários de funcionamento. E isso é uma área colaborativa, era o próprio dono da empresa que ia lá cadastrar essas informações para que ele fosse encontrado. Então é algo muito simples de ser feito e que pode gerar um impacto muito bom. Na parte que divulga iniciativas privadas, tem links para sites que mostram os lugares que oferecem alojamento gratuito para profissionais de saúde. Tem outros sites que juntam os lugares em que tu pode fazer voluntariado. Tem outro que junta todos os contatos de teleentrega, seja de comida, seja de farmácia, do que for. O que tu puder receber na tua casa tá lá concentrado. Tem outro que é como resolver problemas causados pela quarentena. Então a pessoa vai lá e diz alguma coisa que já aconteceu com ela e como ela resolveu, ou então alguém diz qual é o problema e o outro ajuda a resolver. Tinha também um link para baixar um aplicativo de monitoramento em tempo real da quantidade de pessoas nos estabelecimentos. Eu fiquei muito impressionada com isso, porque ali também tinha toda a parte oficial do governo, como números, leis, orientações, todas essas coisas, mas tinha essa parte de iniciativas próprias de pessoas físicas ou jurídicas e que são abastecidas de forma colaborativa. Para mim, tudo isso é convergência, todos pensando em todos para que todos ganhem. Eu acho que isso pode ser muito inspirador. Essas ideias não precisam necessariamente serem aplicadas em nível nacional, tu pode pegar e adaptar isso para tua comunidade, para o teu território e fazer alguma coisa específica para melhorar a vida e a quarentena e esse estresse todo daquela pequena população que tá ali ao teu redor. Tem muita coisa que dá para explorar. O endereço do site é covid19 estamoson.gov.pt e eu vou deixar lá no Instagram, no post sobre esse episódio do Cusquices. Eu vou deixar esse endereço lá e aí quem quiser pode ir lá ver depois, porque tá no ar e acho que pode ser muito inspirador pra muita gente que tá a fim de fazer alguma coisa. Né? E por último, porque eu já falei demais, mas eu não quero deixar de dizer isso,
Para mim tá mais do que provado que a riqueza do país não é determinante no sucesso no combate ao coronavírus. Ajuda, óbvio, mas não é determinante. Tá aí a Suécia para mostrar que não adianta ter dinheiro e não ter inteligência para gerenciar a crise. Portugal não é um país rico. É verdade que existe bem menos desigualdade social do que no Brasil. Acredito eu que seja até pelo tamanho, mas tem corrupção, o salário é baixo, não é um lugar que as pessoas conseguem vir para juntar grana, por exemplo. Mesmo para quem é português, pelo que eu já conversei com as pessoas aqui. Rola comprar uma casinha própria financiada, um carro financiado, mas no geral não dá para juntar um super patrimônio. O que eu vi aqui foi uma ação rápida e com pouca burocracia para que tivesse a maior adesão possível ao distanciamento social da população, que respondeu muito bem. Nossa, assim ó, maravilhosa. Teve muita ação social, porque sim, tem famílias carentes. E aí, nesse sentido, eu acho que foram ações bem semelhantes às que vimos no Brasil, de doação de máscaras, de cestas básicas, marmitas e coisas assim, itens de primeira necessidade. Enfim, o meu ponto é que apesar das muitas diferenças, parece que é possível fazer bem mais do que está sendo feito. Como a maioria das pessoas sabe, a minha família está toda no Brasil, a minha preocupação é imensa e inevitável. Se por um lado eu tô bem em Portugal, por outro eu tenho o coração na mão por ver a forma irresponsável, triste e egoísta como tudo está sendo conduzido no Brasil. E aí quando eu falo isso, eu falo tanto por parte desse desgoverno quanto por boa parte da população, o que é ainda mais triste. E eu falei pra vocês que o programa não ia ser tão leve quanto eu gostaria que fosse. Mas é que, né, não estamos falando de uma coisa leve. Eu pensei muito antes de trazer esse tema pro Cosquices, porque não é a proposta do programa, a ideia é que seja realmente uma coisa bem mais tranquila, uma coisa mais descontraída. Mas eu vi coisas que funcionaram por aqui e eu achei que valia a pena pagar esse preço, se isso significar inspirar bons brasileiros a fazer alguma coisinha diferente para melhorar tudo que tá acontecendo. De todo meu coração desejo que a situação melhore no Brasil, tem muita gente batalhando para isso, eu sei, e que a força esteja com essas pessoas que hoje precisam lutar em dobro contra o vírus e contra a ignorância. Isso é putaria. Mesmo daqui eu tenho ajudado como eu posso em algumas ações que visam amenizar as consequências, seja colocando pessoas que podem ajudar em contato com quem precisa de ajuda, seja produzindo alguma coisa de forma voluntária. Então contem comigo para trocar uma ideia ou divulgar ações sociais. É só me chamar lá no Instagram, Cosquices da Malta, e a gente conversa. Muito obrigada por ficarem até aqui. Cuidem-se, cuidem dos seus, cuidem dos meus, cuidem de todos. Um grande beijo e nos ouvimos de novo na semana que vem. Cosquices da Malta.